seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui dessa trilha formativa de liderança educacional da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias. Eu sou a professora Solimar, eu atuo como assessora pedagógica do Departamento de Educação Básica e nós estamos aqui com o nossa convidada do nosso quinto vídeo, a quinta apresentação dessa jornada de 14 apresentações, que é a Clara Machado, que eu tive assim, o privilégio, a honra de estudar junto lá na Mary Immaculate College. Então, Clara, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite de estar conosco. Obrigada, Solimar. Gente, oi, desculpa, vai falar alguma coisa? Eu te Não, cortei, não, não. pode falar. É que assim, só que pessoal, tudo ao vivo, né? Gente, eu Aham. tô muito feliz porque a Clara é uma das pessoas mais talentosas que eu conheci na minha vida. Ela também é do Rio de Janeiro, né? Vou apresentá-la mais adequadamente. E eu digo para vocês, como sempre eu falo nos outros vídeos, é papel e caneta, porque aqui é para aprender com essas pessoas. A Clara, por exemplo, ela é professora de ciências da Rede Municipal de Rio das Ostras. Estava falando com ela que eu quero ir para lá em breve, né? Paraíso. E ela atua lá já há 5 anos. Ela é bióloga com mestrado em botânica, ênfase em etnobotânica, e também tem atuação no terceiro setor na área de comunicação científica. Ela tem a pós-graduação em liderança e gestão educacional na Irlanda, na Mary Immaculate College, como eu falei para vocês, e tem interesse em gestão e políticas públicas na área de educação. E hoje ela vai falar exatamente sobre isso, financiamento educacional para a redução das desigualdades na Irlanda e no Brasil. Então, Clara, que alegria te receber, o tempo é todo teu, muito obrigada. Muito obrigada, Solimar. Nossa, muito obrigada por essa apresentação. Eu fico muito honrada, porque também te admiro muito profissionalmente. Queria agradecer também à Secretaria de Duque de Caxias por essa oportunidade. E vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela da minha apresentação, tudo certo? Bem, como a Solimar introduziu, eu sou professora de ciências, então a minha formação é biologia, mas depois que eu tive essa experiência lá na Irlanda, estudando gestão de um outro sistema educacional, me vieram muitas reflexões desde a minha volta para cá, né? E eu comecei a me interessar muito mais pelas políticas públicas, que vão além da nossa prática docente, da nossa prática do dia a dia, ali da sala de aula. Eu comecei a pensar na educação de uma forma mais abrangente. E aí eu me deparei com algumas reflexões e alguns questionamentos que eu venho aqui humildemente compartilhar com vocês. Não é a minha área de formação, mas é algo que eu venho pensando e estudando e gostaria de fazer trocas mesmo, né? De promover debate. Então, o tema da minha apresentação é reflexões sobre políticas para a redução de desigualdades educacionais no Brasil e na Irlanda. Então, por que falar sobre desigualdades educacionais, né? Se eu perguntasse para os professores ou para os gestores, quais fatores fora da escola mais impactam a aprendizagem dos nossos alunos, a gente poderia pensar em uma quantidade, assim, inimaginável de fatores, né? Então, desde da infraestrutura do bairro onde esses estudantes moram, ao acesso ao transporte público, a renda familiar, a escolarização dos seus familiares, da sua família, a própria estrutura familiar dessas crianças, acesso à alimentação, a roupas, a material escolar. Tudo isso impacta diretamente a nossa vida dentro da escola. É muito difícil você ensinar para as crianças que estão em uma situação de alta vulnerabilidade, né? A gente atende a um público muitas vezes vulnerável e nós temos nossas dificuldades ao lidar com as questões que eles nos trazem, né? E por isso é tão importante falar sobre desigualdade, principalmente num país como o nosso, que é forjado, né? Nasceu a partir da desigualdade. E aqui a gente tem, para continuar essa conversa, a gente tem que separar, né, esses dois conceitos, que é igualdade e equidade. Essa imagem aqui, que é uma imagem clássica,
onde tem um jogo de futebol com uma cerca e diferentes pessoas tentando assistir. No conceito da igualdade, a gente oferece o mesmo recurso para todo mundo, né? A gente divide o recurso que a gente tem e dá igualmente para todo mundo. E isso não resolve o problema. O conceito de equidade, você já está distribuindo os seus recursos de forma desigual para que todos tenham igualdade de acesso, né, de oportunidade. Então, uma pessoa pode não receber nada desse recurso, a outra pessoa receber mais, a outra precisar desse recurso adaptado, para que todos possam ter igualdade de condição, né? Então, aqui a gente vai tratar mais da equidade. E aí, nessa apresentação, eu vou trazer um pouco sobre o financiamento da educação no Brasil para a redução das desigualdades, que eu confesso que antes, mesmo sendo já professora, não era algo que eu conhecia a fundo, né? Claro que eu sabia em partes, mas eu nunca tinha parado para estudar. A gente vai falar também sobre a estratégia irlandesa para a redução de desigualdades. E, no final, pensarmos, né, reflexões sobre o que nós podemos aprender. É claro que a gente tem que sempre, né, pensar que temos que resguardar as devidas diferenças, porque o Brasil e a Irlanda são países em muitos critérios incomparável, né? É incomparável uma coisa com a outra. Mas existem, quando a gente, como é que eu coloquei umas aspas do Saramago, quando a gente sai da ilha, a gente consegue enxergar essa ilha. É preciso sair da ilha para ver a ilha. Então, quando a gente olha outras formas de fazer, mesmo que sejam muito diferentes das nossas, a gente começa a olhar mais para si e olhar quais são os nossos pontos, as nossas pontas soltas, né? O que pode estar faltando. Então, começando a falar sobre o Brasil, como é que funciona o financiamento aqui? Eu vou dar uma pincelada para que a gente pense junto. Então, nós temos aqui no Brasil o Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O Fundeb, ele é um fundo feito para distribuir dinheiro para as redes, né, para a educação básica. É criado por 27 fundos, então todos os estados, mais o Distrito Federal, contribuem para o Fundeb. Os estados contribuem com 12% da sua arrecadação e os municípios com 15%. Todo mundo coloca dinheiro no Fundeb com o dinheiro dos impostos, né? E aí, o governo federal, ele também contribui com o Fundeb, e essa contribuição foi aumentando cada vez mais ao longo do tempo. Agora, nesse ano 2026, ele chegou a 23% que o governo federal coloca no Fundeb. E como é que esse dinheiro? Então, a gente tem um fundo que vem dinheiro para todo mundo. Como é que esse dinheiro vai ser distribuído? Ele vai ser distribuído de acordo com critérios socioeconômicos. Porque, como a gente vive num país imenso e desigual, a gente precisa garantir um mínimo para todos os estudantes do Brasil. Então, todo mundo bota dinheiro e esse dinheiro vai ser redistribuído de acordo com as necessidades, para a gente atingir a equidade. E como é que isso é feito, né? Quais são os critérios? Como é que eu sei qual estado precisa de mais dinheiro, qual estado precisa de menos dinheiro? Nós temos três modalidades para esse dinheiro ser redistribuído: o VAAF, o VAT e o VAR. O VAAF, ele vai considerar a diferença entre os estados e o VAT entre as redes. Como assim? Bem, a gente estabelece um valor mínimo que um aluno precisa para ter uma educação de qualidade mínima no Brasil. Se um estado não consegue atingir essa arrecadação e bancar todos os seus estudantes com esse valor mínimo, então o governo federal vem e vai complementar esse valor. Então, é para que todos os estados, independente da arrecadação de cada um, tenham um valor mínimo por aluno. Esse é o VAP. E o mesmo acontece entre as redes. Porque num estado como, por exemplo, o Rio de Janeiro, a capital vai arrecadar muito mais impostos do que uma cidade no interior. Então, para que essas redes também fiquem em equidade, existe essa distribuição das redes municipais e estaduais também. Então, o VAF e o VAT, eles são basicamente dependentes da arrecadação dos estados ou das redes. Quanto você consegue arrecadar de imposto para pagar para os seus alunos? Se não é o suficiente, a gente, no caso o governo federal, vai
colaborar com a parte necessária para chegar ao mínimo. E aí a gente tem o VAR, que é o que mais nos afeta na nossa prática como professores ou como gestores, né, no nosso dia a dia. Porque o VAR, ele depende de resultados. Então, o VAR premia redes que cumprem critérios de equidade de gestão. Ele é o componente que mais tem um critério meritocrático. Não quer dizer que ele seja completamente meritocrático, mas que ele tem esse viés. Ou seja, as redes que forem melhor, tiverem melhor desempenho, vão ser mais financiadas. E as redes que têm menor desempenho vão ser menos financiadas para este critério aqui. Então, é nesse critério que entra o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação. E o IDEB, ele é um índice que vai considerar o fluxo escolar, ou seja, os alunos que foram aprovados, reprovados, que foram que a correção da idade e série, né? Se eles estão na idade correta para estar naquele ano. E também os resultados do SAEB, que tem a prova, né? Que é a prova que vai considerar o desempenho acadêmico dos estudantes. Então, para receber esse recurso aí, que é por resultado, a escola tem que ir bem na prova, a escola tem que ter um bom fluxo escolar e também tem algumas condicionalidades de gestão, ou seja, se a gestão está cumprindo todos os requisitos, né? É uma gestão democrática, se tem os conselhos, se eles colocam todos os dados direitinho, né, nas plataformas, e também considera o contexto socioeconômico. Então, por isso ele não é exclusivamente meritocrático, mas tem um pouco mais esse viés do que as outras modalidades, né? Então, nós temos assim alguma pressão, né, de alguma forma, tanto os professores como os gestores, de irmos bem em ano de IDEB, porque se a gente não for, nós seremos penalizados, né? Não vamos receber financiamento. Então, existe sempre essa preocupação, às vezes, né, no fluxo, isso altera o fluxo dos alunos, a prova, a reprova, e também a questão da prova, né, do dia de todos estarem na prova. Então, são critérios justos para que a gente mantenha equidade, pensando que nós estamos no Brasil, que tem essas duas realidades aqui, né? Aqui uma escola em São Paulo, que tem toda a sua infraestrutura, e aqui uma escola, por exemplo, no interior do Amazonas, que é uma única sala, né? Uma única professora, muito seriada. Então, como é que a gente garante que esses estudantes tenham um padrão mínimo de educação, considerando todas essas desigualdades? Então, essa é a nossa estratégia, a estratégia brasileira, de oferecer dinheiro para os estados e oferecer dinheiro para as redes, e para aquelas redes que têm também melhores resultados nesses índices. Então, a política, ela chega a nível de sistema educacional, estados e redes. Ela não chega na escola. A escola tem muita pouca autonomia financeira, né? Ela depende do valor que a rede vai receber. A intenção desses repasses é a garantia de funcionamento, estrutura e acesso. Todos os brasileiros têm que ter uma garantia mínima de acesso à educação. Ela tem o objetivo de reduzir desigualdades regionais, pensando que a gente é um país continental, mas o que a gente observa é que tem pouco apoio no processo, e o recurso é uma consequência. Então, se você foi bem no IDEB, por exemplo, você vai receber mais dinheiro. Mas como é que a gente faz para ir bem no IDEB? Quais são as estratégias? Quais são as metas a serem atingidas? Isso é pouco estabelecido enquanto política. E o foco acaba sendo mais em dados quantitativos. Então, até os dados mais qualitativos, por exemplo, a gestão, como é que a gestão funciona, ela acaba sendo sim ou não, por exemplo. O diretor é eleito, sim ou não? Então, os dados, eles são muito quantitativos, não tem muitos dados qualitativos, né? E pouca mensuração de impacto. Então esse ano a gente colocou mais dinheiro numa rede, porque foi melhor no IDEB. Será que essa rede vai melhorar, vai piorar? Qual é o impacto desse financiamento a longo prazo? Temos pouco essa mensuração aqui no Brasil.
E claro que a gente não poderia desconsiderar os outros programas, porque por sermos um país grande, nós temos as políticas muito descentralizadas também, né? Então, nós temos o Fundeb, mas também temos os outras formas de financiar a educação, como, por exemplo, o PNLD, que é o Programa Nacional de Livro e Materiais Didáticos, temos o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Bolsa Família, que atrela o auxílio à frequência dos filhos, né, das crianças na escola. Então, são programas já muito consagrados, que são muito antigos. O PNLD iniciou, né, tem suas raízes na década de 30, o PNAE na década de 50, nos anos 80 eles se estabelecem melhor, né? O Bolsa Família começou lá no início dos anos 2000. Então a gente tem muitos programas que garantem material didático, alimentação, né? O auxílio que acaba garantindo que as crianças vão à escola. Então, esses são programas que, por exemplo, na Irlanda não existem. Eles estão começando agora. Então, são iniciativas que a gente deve muito se orgulhar, porque são iniciativas de redução de desigualdade. A gente entende que nós somos um país desigual e como a gente consegue fornecer condições mínimas para que os estudantes possam ter uma educação de qualidade, né? E um programa que eu acho que merece especial atenção é o PDDE, que é o programa o Dinheiro Direto na Escola. Como eu falei, o Fundeb ele financia estados e redes, e pouca autonomia as escolas têm de gerir o seu próprio dinheiro. E o PDDE ele faz justamente isso, ele coloca dinheiro direto na escola. Só que esse dinheiro ele não é totalmente livre também. Ele tem fins específicos, que é infraestrutura, equipamentos de segurança e realizações pedagógicas para a promoção da cultura de paz dentro do ambiente escolar. Isso é uma coisa nova e que traz alguma liberdade a mais, né? Porque antes era só infraestrutura e equipamentos mesmo. E o monitoramento dele também não é muito qualitativo, ou seja, o que é monitorado? Se colocar dinheiro numa escola através do PDDE. É uma coisa meio administrativo-financeira. Então, o dinheiro saiu, foi executado, foi recebido, prestação de contas, né? E o impacto desse dinheiro na escola também não é muito mensurado. Então, através desse dinheiro, o que a escola fez e o que melhorou? Isso não é acompanhado, não é monitorado. Apenas o dinheiro é colocado na escola, a escola usa e presta contas. Então, é uma coisa assim, mais acaba não tendo esse acompanhamento, né? E na Irlanda? Como a Irlanda lida com as suas desigualdades educacionais? Bem, dando uma ideia geral sobre como é a educação na Irlanda, né? Ela lá é uma educação pública, a gente tem pouquíssimas escolas privadas lá, a maior parte da população frequenta a educação pública, e é o governo federal que financia diretamente as escolas. Não tem esse meio termo, né, das redes, dos estados, não tem isso. O governo federal bota dinheiro direto na escola, mais ou menos como é a universidade aqui para gente, né, o ensino superior. Porque, é claro, lá é um país muito pequeno. Lá é um país que tem o tamanho mais ou menos do estado de Pernambuco aqui, né? Então, por isso que a gente tem que resguardar as devidas proporções. Lá a educação não é laica, então as escolas são religiosas, são católicas, e isso tem a ver com a história deles, né, de colonização, de revolução que eles tiveram. E o objetivo da desigualdade educacional não é, de reduzir essa desigualdade, não é como no Brasil, que é garantir uma estrutura mínima para todos. Não, porque lá eles já têm essa estrutura mínima garantida. As desigualdades lá não são tão estruturais, né? São mais. É mais fino, né? O pente é mais fino ali. Então, eles enfrentam muito um processo de desigualdade relacionado à imigração. Tem muitos imigrantes, muitos não falam o idioma, que é o inglês, né? E o irlandês, que também é ensinado na escola. E tem também algumas comunidades periféricas ali, que também são segregadas, né? Estão em situações de vulnerabilidade social, mas
a garantia mínima da educação, as escolas têm. Então, tem uma boa estrutura, tem professores, né, qualificados, tem uma, em geral, já um mínimo garantido. Então, para pensar nas desigualdades, é para além do mínimo. Aqui no Brasil, a gente ainda está buscando chegar ao mínimo, né, para todos, universalizar a educação aqui. Então, tem essas diferenças. E aí, lá, então, eles criaram, para reduzir essas desigualdades que existem lá na sociedade deles, eles criaram esse programa, que se chama DASH. É uma palavra em irlandês que significa oportunidade. Então, a ideia é fazer um programa que vai atender as escolas DASH, ou seja, as escolas que atendem uma situação, crianças em situação de vulnerabilidade. Então, muitas pessoas que moram em periferias, muitas pessoas com famílias com baixo índice socioeconômico. Então, se uma escola atende uma população de muitas crianças nessas condições, elas entram para esse programa, entram automaticamente para esse programa, porque eles conseguem estabelecer os critérios do censo deles, né, os dados socioeconômicos das crianças, para incluir as escolas nesse programa. E esse programa, o programa DASH, ele tem um plano que foi concebido para prestar apoio personalizado às escolas, as escolas DASH, essas escolas que atendem esse público mais vulnerável. O objetivo desse plano é reduzir as discrepâncias educacionais entre as escolas que são DASH e as escolas que não são DASH, ou seja, que não atendem esse público vulnerável. Então, os resultados atingidos nas escolas que não são DASH são altos e os resultados das escolas DASH são baixos. Como a gente faz para reduzir essa discrepância? Então, existe esse plano que vai ter metas, que vai ter monitoramento e financiamento também, é claro, para reduzir essas discrepâncias. Quanto mais vulnerável for a escola, maior é o apoio financeiro. Então, quanto mais dificuldades a escola estiver passando, mais dinheiro ela vai receber a partir desse programa. Existe um esforço conjunto de departamentos, que seriam os ministérios deles, né? Então, tem o departamento da educação, mas não é só da educação que trabalha nesse programa. A gente tem também lá o departamento da infância, o departamento da assistência social. É um esforço conjunto. E como lá não tem os intermediários, né, os estados e as redes, a intervenção sai do governo federal diretamente para a escola. Então, esse plano ele é feito para as escolas e não para as redes, né, que no caso lá nem existem. Qual é o diferencial, né? O que a escola ganha se ela entrar nesse programa? Ela ganha dinheiro, subsídio adicional por desvantagem, como eu falei, quanto mais desvantagem a escola tiver, mais dinheiro ela recebe. E isso vale um parênteses, porque tem uma diferença no caso lá do VAR, né, do IDEB, o financiamento que vem por resultados aqui no Brasil, que é quanto melhor você for, mais você ganha, né? E aqui não, quanto melhor você for, menos você ganha, porque você precisa de menos. Isso daqui, que é a menina dos olhos de qualquer professor que trabalha em situações de vulnerabilidade, que é a redução no tamanho das turmas, principalmente nas escolas primárias lá. Então, se você trabalha numa escola que atende um público vulnerável, essa escola vai ter menos aluno por turma, porque a gente sabe que precisam de mais atenção. Tem programa de refeições escolares e de livros didáticos, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente já tem universalizado, e lá eles estão ainda construindo. Então, as escolas 10 têm prioridade, claro, né, nesses programas. Tem aulas de reforço para literacia e numeracia, que é o domínio da língua, né, dos idiomas e domínio dos números, do pensamento lógico. Então, tem reforço, alfabetização e tudo mais. Tem coordenadores de articulação escola, família, comunidade. A gente vai ver que esse plano, ele preza muito para o envolvimento da comunidade, da família e de parceiros externos. E tem professores que são coordenadores, que vão atuar nessa articulação. Expansão do apoio psicológico nas escolas, considerando que são populações que viveram situações de trauma, de violência, né? Crianças que têm famílias complicadas, né? Então, tem apoio psicológico.
Prioridade na formação profissional, então, se o governo oferece formação para professores, gestores, quem é 10 tem prioridade. E nos anos finais, os alunos também têm orientação vocacional e reforço para ingressar no ensino superior ou técnico. Esse plano, ele tem algumas metas. Então, não é, e isso é importante, não é só colocar o dinheiro, não é só o dinheiro que vai entrar. Vai entrar dinheiro, mas esse dinheiro ele tem que ser usado para atingir as metas 10 que estão nesse plano. E que metas são essas? São metas que são mensuráveis, né? Que podem ser monitoradas, e elas estão relacionadas às grandes áreas. Índice de literacia e numeracia, ou seja, como os alunos vão nas provas ali de inglês, irlandês, matemática. Índices de evasão escolar, então a permanência na escola conta. Bem-estar dos alunos, então existe um índice, né, uma meta que vai avaliar o bem-estar dos alunos. E o dinheiro do plano 10 é colocado nessa meta e isso precisa ser aprimorado ao longo do tempo. Tem um foco em transições entre os anos, incluindo a progressão para o ensino superior ou técnico. Ou seja, é entendido, né, que os anos de transição, ou seja, do primário para o pós-primário, para o ensino superior, ou seja, do ensino fundamental 1 para o fundamental 2, para o médio, para o superior, esses momentos de transição, eles são muito importantes, porque é o momento em que a criança desestimula, abandona a escola, não vai para o ensino médio, ou fica para trás, repete de ano. Então, existe um foco nesses anos de transição. Existem metas para serem cumpridas especificamente para esses anos, entendendo que são momentos de fragilidade, né, de mais dificuldade. Então, existem metas também para a formação de professores, de liderança e de gestores, metas para o envolvimento de famílias, inclusive para apoiar as famílias a se alfabetizarem, a melhorarem seus índices de literacia e numeracia, e vínculos com a comunidade. Então, também tem metas de vínculo comunitário. Então, aqui a gente já vê que esse plano, além de não ser apenas financeiro, ele também tem metas qualitativas, ou seja, o bem-estar, o envolvimento da comunidade, o envolvimento da família, são, são mensurações que você tem que fazer com questionário, né? Não é um número que vai te trazer as respostas. E uma coisa para mim que é fundamental e que é um grande diferencial desse plano é que ele tem uma abordagem baseada em evidência. Então, se a gente vai colocar dinheiro numa escola porque ela é vulnerável, a gente tem que entender onde esse dinheiro está sendo colocado, recolher dados que comprovem que esse dinheiro está sendo bem colocado e ver se ele está melhorando ou se não está. Mas a ideia, então, tem um sistema de monitoramento, de avaliação da aplicação desse recurso. Então, esse sistema avalia, acompanha e retroalimenta as políticas. Mas esse monitoramento ele não é feio, ele não é punitivista. Então, você foi mal, então você vai receber menos dinheiro no ano que vem. Não. Você foi mal, então vamos avaliar por que que você foi mal, por que que essa escola não atingiu as metas do plano, o que está faltando para atingir e buscar o apoio necessário para que ela atinja. Então, a ideia é apoiar boas práticas e ajudar que as escolas atinjam as metas, né, para que ela cumpra o seu papel social. Então, o que que é preciso? É preciso formar os professores? É preciso uma sala de recursos? É preciso melhorar a gestão? O que está faltando para atingir as metas? Então, tem esse monitoramento, que eu acredito que é o que falta muito aqui no nosso sistema de financiamento, né? A gente coloca os dinheiros para atingir a equidade, mas esse financiamento, principalmente o que é atrelado a resultados, ele não é acompanhado. E aqui, lá na Irlanda, né, através desse plano, ele tem esse monitoramento. E o que que é monitorado? É monitorado os recursos, então, o que que entra de dinheiro, os programas, os professores, aqueles professores de reforço, né, os adicionais. É monitorado processos, então, a frequência, a participação, a implementação dos planos escolares, né, os planos anuais, as metas internas das escolas.
E também é avaliado os resultados. Então, os resultados acadêmicos dos alunos, índice de evasão, o clima escolar, que é uma coisa super qualitativa, né? A progressão e o bem-estar dos estudantes. E como eu falei, o esforço é conjunto, ele não cai só sobre a escola. Ele também é responsabilidade do Departamento de Educação. Então, por exemplo, é o departamento que vai oferecer formação continuada para os profissionais, vai apoiar em práticas pedagógicas, vai ajudar a analisar os dados, né, do censo dos alunos, e também parceiros externos, os outros departamentos, o Departamento de Assistência Social, o Departamento da Infância, as parcerias comunitárias que são feitas, né? De combate às drogas, combate à violência. Então, é um esforço conjunto, mas tudo com metas e com monitoramento. Isso faz com que a gente consiga observar os avanços daquele dinheiro que foi colocado na escola. Aqui tem uma foto de que em fevereiro do ano passado a gente visitou essa escola, que era uma escola DESH. Na minha opinião, as escolas DESH que a gente visitou lá na Irlanda foram as mais interessantes. Elas tinham mais, assim, tinham mais inclusão, sabe? Nas paredes, assim, como dá para ver aqui no banheiro. Tem mais palavras de apoio, assim. A gente visitou a escola que a gente viu o familiar lá dentro, então deu para perceber esse vínculo, né? Essa meta de vínculo com a família. E nessa escola que a gente visitou, eles apresentaram para a gente duas metas que eles estavam fazendo internamente, né? Uma era esse daqui, que era uma cartilhazinha que eles estavam dando para os estudantes para que eles tivessem esse mapa de organização da sua carteira. Então, tinha aqui, o 1 é o seu material, o seu estojo, o 2 o seu caderno e o 3 o seu livro. Se você colocar dessa forma o seu material, isso pode te ajudar a se organizar. E isso parece uma coisa muito boba, né? E muito simples. E até às vezes um pouco meio impositiva. Mas ao mesmo tempo, a gente vê alunos, né, nas nossas escolas que perdem material, não trazem o material, fica uma bagunça, né? Destrói o caderno. Então, essa era uma ação para que os estudantes tomassem essa consciência, né, de organização, de zelo, de cuidado que eles estavam estabelecendo na escola. E era um esforço da equipe pedagógica. E outra coisa era esse quadro aqui, que ficava do lado do quadro principal da sala e tinha, assim, intenções de aprendizagem e critérios de sucesso. Então, por exemplo, intenção de aprendizagem. Numa aula de matemática, a intenção dessas aulas aqui desse trimestre é que você aprenda os diferentes tipos de triângulo. Quais são os critérios de sucesso? Como é que o estudante sabe que ele aprendeu sobre os diferentes tipos de triângulo? Eu tenho que saber nomear 6 triângulos, tenho que saber desenhar 6 triângulos, tenho que entender as diferenças entre os ângulos. O que é um ângulo? Definir um ângulo. Então, tem lá listados os critérios de sucesso. Eles estavam estabelecendo essa proposta pedagógica e isso vai virar um dado no final do ano, uma métrica. Essa proposta, ela fez com que as crianças fossem melhor nas aulas de matemática? Ou deu no mesmo? Essa proposta engajou na aula de matemática ou não? Então, é um projeto, né, que estava sendo testado, e no final isso viraria um dado que iria contribuir com uma meta do plano, que é, por exemplo, melhorar os índices de numeracia, né, de pensamento lógico, objetivo, matemático. Então, eram duas propostas que eles estavam estabelecendo, a equipe inteira, né, envolvida nisso, para que isso se tornasse uma métrica e depois vira um relatório, né, final do plano 10. Mas também existe um componente meritocrático, né? Afinal, também é um país neoliberal e faz parte, né, desse mundo. E a meritocracia também tem o seu valor, né? Também é interessante. Nesse caso aqui, o componente meritocrático envolve inovação. Então, as escolas, e geralmente não é uma escola única, é grupos de escola, que juntas apresentarem um projeto inovador
seja uma proposta pedagógica inovadora, seja uma nova forma de monitorar os dados, seja uma nova forma de lidar com alguma questão como o bem-estar ou o clima da escola, se existir algum projeto inovador, a escola recebe dinheiro a mais desse fundo, que é o Fundo de Excelência Escolar, e a ideia desse fundo é premiar escolas inovadoras para que essas inovações sejam extrapolem, né, e vão para outras escolas, sejam implementadas em outras escolas. Então, se uma escola for inovadora, ela recebe um fundo, né, ela recebe um dinheiro a mais desse fundo, como uma premiação, e essas inovações podem, então, ser aplicadas em outras escolas e depois até entrar como política pública mesmo, né, incrementando esse plano, o plano 10. É comparável? Fica questionamento. A minha resposta, né, o que eu penso é que não é comparável. O Brasil, eu coloquei as imagens assim grande, né, discrepância grande de tamanho, porque é isso, ó. A Irlanda tem 5 milhões de habitantes. O Brasil tem 213 milhões de habitantes. A Irlanda tem o tamanho de um estado brasileiro, um estado pequeno. PIB per capita, quanto cada um recebe, né, pelo PIB, o PIB per capita do país. O da Irlanda é um dos maiores do mundo. O Brasil é muito menor que a Irlanda, mesmo tendo muito mais gente produzindo, né? Então, não é comparável. Nós somos países, estamos em continentes diferentes, a economia é muito diferente, a nossa cultura é muito diferente, a nossa história é muito diferente. Não é comparável. Mas existem coisas que, saindo da ilha, a gente consegue olhar para a nossa ilha, né? E olhando para o plano 10, como eles fazem, e olhando para a nossa forma de financiar a nossa educação, como é que a gente pode o que que a gente pode trazer para a gente, né? O que que poderia ser adaptado à nossa realidade? Bem, e é isso o que eu gostaria de pensar junto. É essa a reflexão que eu gostaria de que todos fizessem, né? Que a gente pensasse junto em nível de escola, em nível de rede municipal, rede estadual. Como é que a gente faz para fortalecer a nossa prática? Então, o que que a gente pode considerar do plano 10 para a nossa realidade brasileira, né? Bem, a gente vê que um financiamento diferenciado para as escolas mais vulneráveis pode ser interessante. Então, a gente viu que o financiamento do Brasil ele vai a nível de estado e a nível de rede. As redes distribuem o dinheiro para as escolas de uma forma que depende de cada um, é descentralizado. Isso não tem um plano, não tem uma diretriz. Então, fica a critério de cada rede como é que ela vai distribuir para as suas escolas. Muitas distribuem igualmente para todas as escolas do seu município ou da sua rede, né? E talvez fosse interessante avaliar quais escolas precisam de mais dinheiro, quais escolas da sua rede precisam de mais dinheiro e quais as que não precisam tanto, né? Porque o elo governo federal, estado está fortalecido. O elo estado, rede também. A gente tem critérios para distribuição de dinheiro. Agora, o elo rede escola é fraco. A gente não sabe como distribuir exatamente esses valores. Sabe, né? Claro que sabe. Eu tô falando assim, não tem uma política única, né? Ou uma diretriz para isso. Como seria interessante se a gente pudesse reduzir o número de alunos em turmas mais vulneráveis? Às vezes, dentro da nossa escola mesmo, tem turmas que são mais vulneráveis, que atendem um público mais difícil de alunos. Por que essas turmas não podem ter turmas menores, para a gente poder dar mais atenção para esses alunos? Não precisa. É claro que seria ótimo se pudesse reduzir o número de alunos de todas as turmas, né? Mas se isso não é possível, vamos mirar em algumas escolas que seria interessante reduzir número de alunos por turmas. Outro ponto, essa rede de apoio aos professores e gestores, né? Porque existe essa cobrança da escola em si, sendo professores, gestores e outros profissionais de educação, de ir bem no IDEB.
Será que não poderia ter um apoio externo, né, um apoio comunitário, para que a gente possa ir melhorando, né, e mensurar essa melhora? Um monitoramento direto na escola, como forma de garantir que ela cumpre seu papel social. Então, como a escola está melhorando, né? Uso de indicadores qualitativos, o bem-estar dos alunos, o clima, a cultura escolar e o componente da inovação. Isso não entra nos critérios de distribuição de recurso aqui no Brasil. Foco em ações pedagógicas, em formação docente, ao invés de apenas a prestação de contas, né? Ações para fortalecer o vínculo comunitário, ações para integrar as famílias. Como isso pode ser mensurado quando a gente fala em financiamento? E é uma abordagem baseada em evidência e coleta de dados. Então, metas, né, relacionadas ao financiamento para que isso possa ser cumprido, com apoio, que não seja uma coisa punitivista, né? Que seja metas para que a gente possa enxergar as melhoras na educação a partir do financiamento que cada escola, cada rede recebe, né? São algumas ideias que eu tenho pensado muito e não tenho respostas, mas fico pensando muito no papel da rede, né, das secretarias em relação às escolas, né, que é esse último elo. E como que isso pode ser fortalecido e apoiado em termos de financiamento e de ação pedagógica. Aqui são algumas bibliografias que eu usei, né, que eu tenho lido. E obrigada. Espero que ajude a refletir. Gostaria muito de ter um retorno também de quem puder ter outras ideias ou trazer mais informações. Como eu falei, é algo que eu tenho estudado, mas eu não tenho ainda um panorama 100%, né, completo. E seria muito bom também ter retornos de vocês. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Acho que você trouxe um tema assim tão pertinente para todos nós educadores e, em especial, para quem está atuando mais diretamente com a gestão escolar, né? A gente pensar, muitas vezes a gente até trouxe a questão do Saebro, IDEB, né? A meritocracia aí um pouquinho com aspas, um pouquinho sem aspas em alguns casos, mas muito do que a gente viu, acho que lá na Irlanda, essa questão de ter base em evidência, né? A gente ter resultados. Isso acho que foi um ganho, né, para a gente refletir e que nós já temos feito, como você bem apontou, temos buscado cada unidade escolar, cada rede, cada estado, cada, né, cada cidade, enfim, cada um de nós a gente tem tentado avançar. E eu acho que é um tema assim, muito pertinente e que eu creio que você trouxe com uma abrangência muito grande e que, como você falou logo no começo, né? Não é que é para comparar, mas que quando a gente sai dessa ilha, a gente enxerga o nosso contexto, vendo como outras pessoas fazem, causa assim essa necessidade de a gente pensar, e por que não? Se talvez, né? Então eu quero te agradecer por ter trazido essa provocação para nós e para nossa rede. Eu lembro, claro, acho que muitos de nós falávamos assim, nossa, a maioria das nossas escolas públicas são Dest schools. A gente está trabalhando com os alunos em vulnerabilidade. Mas você trouxe algo assim bem lúcido que foi dizer, não dá para fazer em todas, mas será que se a gente tiver algum foco em algumas daquelas que estão, né, mais gritantes. Então, acho que é um vídeo para se ver e rever. Então, o pessoal que está aqui com a gente até o final, vocês têm aqui o campo dos comentários, vocês podem fazer perguntas. Vocês sabem, a gente está falando de todos os vídeos, que esses vídeos foram sendo gravados e que estão sendo colocados no ar. Pode ser que você caiu nesse vídeo como o primeiro, então lembrando que esse é o quinto vídeo, então pode retomar essa trilha. E a gente está convidando todos os nossos colegas que vieram colaborar aqui na semana que o vídeo sair no ar, então não vão ficar para sempre comentando, mas pelo menos na semana, se você tiver pergunta, alguma colocação, a gente também está convidando, né? Então, Clara está convidadíssima quando seu vídeo estiver no ar, se você puder conversar. E a Clara também já deixou o e-mail dela. Então, assim, às vezes o que a gente quer conversar é uma troca de figurinhas mesmo. A Clara trouxe muito para a gente que assim, ó, não é minha área de expertise, mas eu estou me debruçando. E é isso. Na educação, muitas vezes a gente vai se debruçando sobre outras coisas que não têm a ver com a nossa formação inicial, mas são tão necessárias. Então, enfim, sem mais delongas, eu só tenho a te agradecer por tudo que você contribuiu com a gente aqui, Clara. Eu que agradeço, Sol. Muito obrigada, gente. E pessoal que ficou até aqui,
Continue, porque são 14 vídeos nessa formação voltada para a liderança educacional. Lembrando que a gente entende a liderança educacional muito mais do que os papéis formais de direção ou equipe diretiva. Então, você que é professor, professora também é um líder educacional. Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, Tá? tchau.